Não, não posso. Ai, beleza, obrigado. Gente, bom dia. Sou o Victor, então. Sou psicólogo, professor aqui da faculdade, da graduação e da pós-graduação. E hoje o convite do Caio foi para a gente falar um pouco de como ler um artigo científico. Tá bom, como ler um artigo científico? Bacana. Vou ensinar português? Não. Mas vou ensinar inglês? Não. Se a ideia é, então, criarmos autonomia de, eu vou ensinar sobre o processo de autonomia de leitura e de compreensão de artigos científicos. Bom, se nós formos ver, existe algo que é muito falado nas faculdades de saúde e medicina, hein? A clínica é soberana, a clínica é soberana, a clínica é soberana. Mano, se a clínica é soberana, por que você faz faculdade? Vai lá, abre o consultório, vai, o paciente for vindo, você vai fazendo sua experiência da vida e está feito. Você vai na faculdade para fazer o quê? Se formar? Então, se formar significa aquisição de conhecimento. Você vai adquirir um conhecimento técnico-científico de uma área. Se é conhecimento técnico-científico de uma área, então você está buscando pela ciência. Algo como a clínica é sempre soberana. Existe uma relação que nós precisamos pensar, que é uma relação da ciência com a clínica. Então, você tem um processo que um leva ao outro, o outro leva ao um. Uma dúvida clínica é posta à ciência. O que a ciência traz vira produto para a clínica. E aí você cria um ciclo de uma alimentação, e aí é extremamente saudável para as profissões, para a ciência. O conhecimento científico, ele precisa, ele deve ser sistemático. Sistemático, ser reproduzível, estar ali efetivamente e ser passível de verificação. Tá? Quando eu falo de método sistematizado, significa um método que busca responder a alguma questão. Qual questão? Aquela que for para aquele artigo. Então, quando eu tenho um artigo publicado, a publicação não é verdade. Ah, como assim não é a verdade? Sim, a gente espera que seja verdadeiro o conteúdo da publicação. Não significa que ela seja a verdade. Por que as publicações, ao longo do tempo, mudam de opinião? Por que você tem grupos diferentes que falam coisas tão diferentes? Um está certo, outro está errado, um está mentindo, o outro está falando a verdade? Não é esse o ponto. A questão é, a ciência não produz verdade, mas produz conhecimento. Conhecimento esse que eu posso e que eu devo, como algo obrigatório, duvidar e verificar. Então você está falando que eu vou pegar um artigo científico e vou falar para ele, não sei se eu acredito em você. Exato. Exatamente isso. Você lerá, você discutirá, mas você não sai. Mas isso foi publicado na Human Reproduction Update. Lindo. Vai duvidar, vai verificar, vai discutir o autor. Tá? E aí, nós temos posicionamentos que podem depender de país em país. O que é o adequado? É o mundo acadêmico? Ou é o mundo científico? Um é melhor, o outro é pior? A clínica é o quê? Tem países e países. O nosso posicionamento aqui, que é o mais comum, é você estar na academia e estar na clínica. Nós dificilmente tivemos um professor na nossa formação que também não clinicasse. E nós entendemos essa relação de ciência e academia, de ciência, academia, clínica, como algo importante. Não é, por exemplo, o que a Irlanda pensa. Ou você é professor acadêmico, científico, ou você é clínico. Os dois não dá para ser. Por quê? Porque está lá, não dá para ser.
E eles não conseguem fazer essa relação. Então, você tem um mundo clínico, um mundo acadêmico, e muitas vezes tem dificuldade de conversar e de interagir. Poxa, a gente tem uma outra realidade que nesse ponto parece ser mais interessante. Você tem a facilidade de interação justamente a retroalimentação entre clínica e ciência. Então, partimos um pouco daí. Vamos pensar uma revista. Escolher a revista do artigo também é importante. Eu não vou publicar, não estou falando publicar, estou falando de ler. Se nós estamos aqui falando que nós somos representantes da ciência na qual nós nos formamos, eu vou ler. Para obter conhecimento adequado, eu vou ler revista científica. Revista científica que não é qualquer uma. Nós temos N revistas de sociedade sei lá o que do Brasil que não vale nada. Por que não vale nada? Porque não tem uma série de quesitos mínimos de segurança de publicação. Então, algumas coisas que a gente olha. Primeira coisa, aquela publicação, aquela revista, usa revisão por pares. Então, quando um autor submete a revista, aquela revista manda de forma anônima aquele artigo para pares da área para avaliar. Esse é o primeiro ponto. Se é uma revista sem revisão por pares, 2 pés para trás. Significa que o autor fez tudo sozinho, publicou e acabou. Ninguém olhou, ninguém discutiu o método, ninguém verificou. Já não está adequado com os lançamentos da ciência de verificabilidade. Tudo bem, tem revisão por pares. Quais são as bases de indexação? Está no PubMed, está no Cielo, está na Relax, está onde? No Base. Mas aí é só base de publicação. Base de publicação, só que cada base tem algumas exigências para que aquela revista possa ser reconhecida. Exigências também que vão ter controle de qualidade, como, por exemplo, exigir a revisão por pares. E além de outras questões de políticas editoriais que vão visar transparência. Então, quando eu parto de uma base reconhecida, como o PubMed ou o Base, eu tenho uma segurança que mais alguém está olhando para aquela revista com atenção. E que mais alguém já bateu um carimbinho. Mas então é a revista. Não, a gente continua discutindo. Nós podemos olhar, por exemplo, os Scopus e o fator de impacto. Scopus, se vocês entrarem, tem lá os quartis de avaliação de uma revista. Eles vão pegar a questão de quantidade de publicação, a avaliação das áreas, uma série de fatores que vão ser organizados por quartis. E é uma organização internacional. Então, não importa se a revista é do Brasil, da Austrália, dos Estados Unidos, da China, da Rússia, da Alemanha, todos eles são avaliados com o mesmo parâmetro. E tem um parâmetro único internacional que é claro. Ou seja, você quer fazer sua revista subir para o quartil 1? Você pode. Estão aqui os parâmetros. De novo, reforçando transparência, reforçando propriedade, reforçando todos esses aspectos da ciência. Ou o fator de impacto. O fator de impacto é uma unidade mais discutível, porque tem uma questão ligada diretamente à citação. Quanto mais eu cito, mais eu subo o fator de impacto. E não necessariamente, ou ele não é proposto inicialmente para ser uma medida de qualidade da revista. É uma medida, sem dúvida, de visibilidade de uma revista, então aquela revista circula muito. Vamos ver a Nature. 30, 40, revista de 50, 60 fator de impacto. Você ter ideia, a maior parte da revista fica ali 1.7, 2, 3, 4. É muito visível. Então ela é ótima. Olha, parece que ela é muito visível. Parece que as pessoas citam muito. Posso desconfiar que ela deve ser muito boa. Mas vou avaliar aquilo que eu vou ver, aquilo que eu quero saber daí. Ela é Open Access. Hoje quase todas são Open Access. Você paga para publicar. O artigo pode ser o que for. Se você não pagar, não publica. Você pode ter sido aprovado por pares, tudo, tem que pagar. O problema do Open Access é que você tem muitas revistas
querem receber. O artigo pode não estar muito bom, mas eles vão aceitar. É o que a gente estava discutindo agora, uma das casas editoriais de grande importância, que é a Frontiers, que faz Frontiers de N áreas, entrou agora como periódico predatório. O caso deles não é uma discussão de qualidade, também qualidade, porque acaba tendo qualidade, mas é de postura editorial. Quando você faz uma revisão, a Frontiers, ô Victor, quer fazer uma revisão aqui para mim? Beleza, vamos aí, faço. Primeiro, não recebo nada. Tá uma merda aquele artigo. Não dá para aceitar. Manda para ele, revisa, não dá para aceitar. Mas não dá mesmo? Não, mas e se a pessoa... Olha, não, tem um problema de concepção. Mas veja bem, né? Talvez se dá para arrumar. Não, é um problema de concepção. Mas eu sou editor e eu discordo de você. Tá bom? Beleza? Então, não mandasse para mim. E aí vai mandando para outras pessoas até que conseguem um aceite. Então, algumas posturas editoriais dentro dessa ideia de open access têm sido problemáticas. Todas as open access são problemáticas? Não, de forma alguma. Não, precisa avaliar cada revista, cada escolha. Tá? Bom, a casa editorial. Então, qual que é a casa editorial daquela revista? Tem muitas revistas ligadas à mesma casa editorial. Quais são as políticas de ciência, de verificação, de transparência daquele processo? Não, mano, mas então, de vez eu ler um artigo e gastar ali 5 minutos antes, eu vou gastar 15. Se você quer efetivamente ler e ter certeza de que você está lendo, invista o seu tempo nessa leitura. Aquela revista tem ligação com alguma instituição de ensino e pesquisa? Normalmente, se a instituição de ensino e pesquisa é reconhecida, eles tendem a primar por uma revista que também seja boa, seja adequada. É um outro parâmetro a verificar. Tem entidades de classes envolvidas? É a revista de dermatologia. Qual é a postura da Associação de Dermatologia no Brasil? E se eu quiser publicar algo que não está de acordo com a diretoria, eu consigo? Será que tem um viés, então, de quem está lá? Ou não? Eu consigo identificar se independente efetivamente. Com indústria. Tem indústria que financia aquela revista, aquela casa editorial, eles recebem dinheiro de quem? É muita grana. A indústria chega para você e te paga um comércio, e você investe quanto em você? 10, 15, 20 mil? 1 milhão para começar de euros. Mas bobagem, o mundo já caminhou. Não ouviram falar em Vancouver, declaração de Helsinki. Isso aqui é tudo derivação de um mundo muito depois da Segunda Guerra. Já ouviram falar do caso de Tusk? Eu não sei falar esse negócio. Tusk, apesar do nome parecer para muita gente, é um negócio que parece russo, não, foi nos Estados Unidos. 40 anos de pesquisa de não tratamento de sífilis. As pessoas eram cuidadas para que não tivessem acesso garantido. É sério mesmo. Porque dos anos 40 aos anos 80 você precisou fazer isso? Você não sabia o que era sífilis? Nos Estados Unidos, depois passou pela guerra, teve todas aquelas coisas de guerra, tribunal de guerra, aqueles... E você faz isso? Então, quando a gente fala de postura ética, é extremamente importante. Aquela revista tem o cuidado de indicar uma postura ética, como a Helsinki, que tenta trabalhar com essas questões? Porque, efetivamente, do ponto de vista internacional, você não tem leis que te gerem efetiva punição se você tem uma falta ética. Quem te pune? O Putin era para estar preso, não era? Ele não foi condenado lá também? Alguém já foi lá buscá-lo? Não funciona efetivamente. Então você tem... mas você tem a ONU, você tem comissões, e isso. É isso que a gente tem. A ONU tem comissões,
tem a seção de entrada de cada país, a legislação, mas, de novo, é algo muito local. Então, preciso entender se a revista tem uma postura ética e se ela garante isso na publicação dos próprios artigos. Bom, e aí, veja, ainda que a gente veja tudo, caramba, não, tudo certinho, bacana, é uma revista realmente boa. Legal. Todo mundo pode cometer erro, pode ser que tenha erro em algum lugar, algum artigo ruim. É o que a gente tem, por exemplo, se vocês quiserem brincar um pouco, vai lá no Retraction Watch. Fala só sobre retratações. E vocês vão ter retratações de artigos da Rede Reproduction Update, de todas as mais tópicos. Acontece. Então, quer dizer, mesmo que eu encontre uma revista que seja boa, adequada, tudo, eu ainda preciso discutir com o artigo. Sim, você ainda precisa entender o que é o artigo. Quando a gente pensa no artigo, ele tem que te dar algumas informações. Tá? As informações básicas que a gente pensa é a introdução. Então, vai situar você o método que muita gente passa direto. Ah, não, estou aqui, já vi que é a introdução, vou lá para o resultado. Quando você vai para o resultado, como é que a pessoa chegou naquele resultado? Método é importante. Os resultados. A discussão do resultado. Então, não adianta eu só olhar o gráfico, a tabelinha, se eu não sei como que aquele autor está interpretando. Com base na introdução que ele falou, com base na literatura que ele traz, na população, na questão específica. As conclusões. Gente, muita gente não olha. Mas quais são as referências? Às vezes você pega lá o artigo, tem 10 citações do grupo da pessoa. Uma, duas citações de você mesmo, tá bom, você está falando da mesma coisa. Às vezes 10%, 20% de citação do próprio grupo, acho que dá para desconfiar um pouquinho. Ah, mas o artigo é bom. Leia. Mas tenha isso em mente. Financiamento. Vamos lá no financiamento. Quem financiou? Foi independente ou recebeu? Ah, foi a medicação tal que financiou. E acharam que a medicação era boa. E aí? Vou desconfiar? Não posso desconfiar. Mas pode ser real. E tem método, tem processo, tem tudo. Mas vou deixar isso em consideração. Isso vai me fazer o quê? Ficar atento nas publicações. Se vai chegar uma nova sobre essa medicação de algum outro lugar. Só isso. Mas é necessária essa atenção. Outra coisa, conflito de interesse. Quem são aquelas pessoas que estão ali? Então, pode ser que a minha publicação não tenha financiamento. Mas eu tive. E eu estou entre os autores. Então, também tenho que considerar. Eu não posso ir cego, pegar essa mesma coisa, esse é o mundo. Então, não pulem as etapas, olhem efetivamente todas as partes do artigo e discutam ali constantemente. Quando eu vou pensar no artigo, eu não sou cientista, eu não sou professor, eu não sou acadêmico, beleza. Qual que era a premissa mesmo? Você é profissional. Sim, como profissional você se formou numa faculdade, então você escolheu uma área de ciência para trabalhar e trabalha como técnico de uma ciência. Se você representa a ciência, sim, você precisa ler de acordo com a postura que você decide. Eu sempre falo com os meus alunos no curso de psicologia. Tem um problema muito sério, que a gente tem tido cada vez mais, de psicologia e psicólogos dentro de religião, e esse não tem atendimento de psicologia, atendimento de religião. Então, olha, se você é católico, crente, muçulmano, sei lá o que você não gosta, isso é um problema teu. Só teu. Se você está indo atender alguém, você não é mais o fulano, você é um profissional. De novo, você representa a ciência que você escolheu representar. Seja científico. O que você acha ou deixou de achar é problema
Isso vale um pouco para todos nós. Então, pensem no desenho do estudo. Qual é a proposta? É observacional, é descritivo, transversal, comparativo. Não sei o que significa isso. O que é um estudo observacional? O que é um estudo? Você tem que saber tudo sobre o estudo observacional. Mas entenda. Porque o observacional e o comparativo são diferentes e vão exigir métodos diferentes. Não preciso saber o que exatamente cada um diz, mas a proposta, para ver se a proposta é coerente. Qual é a proposta? Qual é o objetivo? Como foi o controle de variáveis? Nossa, quantas vezes o Emerson, o Renato, Fábio, chegam aqui e vão falar de um artigo? Então, tá. Então, mas, olha aí, olha o que o cara fez. Mas assim também, até eu. O que é isso? Você está vendo? Você está vendo? Não, pode ser legal o artigo, pode ser bom, vale a pena até trazer aqui. Mas, ó, gente, que fique claro que foi feito isso, ou não foi feito, preciso pensar. Como foram feitos os cálculos? Eu não sei estatística. Então, você não precisa saber a estatística. Mas está lá descrito, olha, a gente fez um Q quadrado. Google, por que serve um Q quadrado? Para comparar grupo. Legal. Então, será que ele usou para comparar grupo? Usou. Bacana. Saber se aquilo que eles estão falando é de fato e os testes escolhidos são adequados. Por quê? Porque um teste inadequado, você muda completamente o resultado. Algo que não seria significativo pode passar a ser. Qual o nível de isenção do estudo? Então, pensando na história, como está envolvido, que grupo está, como é que está, e qual é a replicabilidade do estudo. Quer dizer, os elementos que a pessoa deu aqui, que os autores deram, se eu quiser fazer esse estudo de novo, com os elementos que eles me forneceram, eu consigo fazer? Ou se eu quiser fazer, eu vou achar um monte de buraco aqui. Não é para achar. Ciência preza pela replicabilidade. Então, tem que ter todos os elementos. Tenho acesso aos dados? Os autores falaram lá que não é possível ter acesso. Ou, sim, você pode pedir para a gente e a gente te envia os dados. Ou, olha, a gente até já colocou todos esses dados num lugar que é público que você pode acessar através do seguinte. Se eu te dou acesso aos meus dados, não identificação de pacientes, não é isso, mas é o dado bruto. Se eu te dou acesso aos meus dados, eu falo, olha, eu fiz isso. E se você está desconfiando de algo, está tudo aqui, ó. Calcula aí, faz aí. De boa. Vai tranquilo. Então eu confio efetivamente naquilo que eu fiz, eu sei da seriedade e mostro para todos que sim, eu sou sério. E pode fazer, você vai achar a mesma coisa. Mas é uma meta-análise, é uma revisão, é um observacional, é um estudo de caso. De novo, eu não fui para a academia, para a ciência, para coisa, eu não sei o que eu vou olhar. Então, tem esse camarada, Equator Network. Equator Network é um site que tem vários protocolos de ciência. Grande parte de nós que fazemos revisões, vamos ali. Bom, então, se eu tenho esse desenho de estudo, o que eu espero encontrar nesse estudo? Você tem um protocolo para, se não todos, quase todos os tipos de desenhos metodológicos. E ali ele vai falar, cada protocolo tem uma listinha. Olha, se é uma meta-análise, eu espero que tenha isso, isso e isso. Se é um observacional, eu espero que tenha isso e isso. Poxa, então você tem um parâmetro que é internacional para a leitura daquele artigo. Esse item não tem. Mas nessa especificidade realmente, pensando aqui não faz sentido. Ou não, faz falta isso. Como que isso vai mudar a minha postura frente a este artigo? E aí, de novo, para onde que eu estou indo? O que eu estou olhando? A gente vai pensar que, sobretudo, nos nossos acessos, para PubMed, tá? Ou mesmo, esse tem o outro lado da moeda, né? Se não dá na PubMed, se o artigo é fechado,
Depois perguntem para os universitários, quem não sabe ainda, que quando o artigo é fechado, você tem outros processos ali de acesso dentro da instituição. Então perguntem depois para os colegas, mas existe a possibilidade também de acesso. Né? Victor, tem a Cielo. Tem. Legal. Então a gente olha ali a PubMed, tá bom? Olha, se a gente pegar um artigo, obviamente tem propaganda da gente, né? Publicação com o Caio, a gente aqui foi um aluno meu, falando de uma meta-análise do estresse do estresse psicológico em questão de endometriose, com estudos observacionais. Então, se a gente pensar, vamos lembrar esse negócio. O título precisa me dar ideia do que eu vou falar. Então, quais são as variáveis do estudo e qual é o desenho central do estudo? Bom, tá aqui. Então, eu tenho estresse psicológico, eu tenho mulheres com endometriose. E o quê? Bom, eu proponho uma revisão sistemática. Só revisão sistemática? Não, vamos fazer também uma meta-análise. Que tipo de meta-análise? De estudo observacional. Então, eu sei o tipo de artigos que eu vou olhar, eu sei que tem 2 tipos de análise, eu sei qual é o ponto central e com quem, em qual situação. Olhando para o resumo, não façam isso. Eu li o resumo, já li o artigo. Não. Você leu o resumo, você teve uma ideia do artigo. Leia o artigo, pelo amor. Né? Então, ele também vai ter que ser capaz de citar os principais conceitos, objetivos, indicar os principais pontos metodológicos e as chaves do estudo. Então, o que é endometriose? Todo mundo já sabe que endometriose é que os autores estão chamando de endometriose. Endometriose é... E aí, por que você está vendo isso? Nossa, porque pacientes podem ter qualidade de vida afetada, ansiedade, depressão. E aí, o que a gente quer fazer? Poxa, a gente quer verificar prevalência e níveis de estresse psicológico em mulheres com endometriose. Beleza, e você fez esse negócio onde? Olha, a primeira coisa de tudo eu usei o Prisma, que é o protocolo, não é mais que agora já mudou. Tem um novo Prisma, que ficou mais chato ainda. Tem um Prisma que me está falando, que me fala que eu tenho que ter minimamente e de forma adequada para ter uma meta-análise, uma revisão com meta-análise. Você ainda tem um outro de análise desses artigos. Como é a análise dos artigos? Sim, se a meta-análise reúne vários artigos, o processo que eu estava falando com vocês, eu tenho que ler o artigo, discutir com o artigo, questionar o artigo, desconfiar do artigo, foi feito com todos os artigos que foram olhados e entraram. Todo artigo que eu li, eu tenho que classificar e verificar todas essas etapas, para ver se eu não coloco algo que é uma porcaria no processo. Isso vai modificar todo o resultado da meta-análise. Tá? Aonde você olhou? Você falou agora do PubMed, você foi lá no PubMed, olhou, acabou? Não. Foi na Medline, Mendes, SciCnet, na Cielo, aqui já reúne o PubMed. Então, você tem uma base, sobretudo dos Estados Unidos, outra base da Europa, internacional e mesmo a nacional. Muitas vezes, uma revista tem indexado em mais de uma base, então você tem as duplicadas e depois retira. Mas, para eu ter certeza que eu realmente olhei tudo que se tinha publicado até aquele momento. E eu estou falando para vocês, olha, então se você pegar nessa data da minha publicação, nesses lugares, da forma como eu vou te explicar no método, você vai achar os mesmos estudos que eu achei. E aí? O que a meta-análise vai fazer? Que tipo de então, proporção, equivariância, random effect? Que negócio é esse? O que a gente está fazendo com o nível de estresse? Como assim você está tratando a escala, heterogeneidade? O que significa isso? Meta-regressão? Modelos mistos? Caramba, não sei mais, vou fechar o trabalho. Você não queria ver a meta-análise? Mas não faço questão nenhuma de saber o que é heterogeneidade. Se você não for calcular, beleza. Agora, saiba que a heterogeneidade pode pegar aquele gráfico que você lembra de ver para cá ou para lá e falar que aquilo não serve para nada. Não serve para 1% da população.
Então, eu sugiro que minimamente você tenha noção do que seja heterogeneidade, se você quiser ler uma meta-análise. De novo, tem que ir lá atrás, ler tudo, saber tudo. Não é se formar em estatística. O Google está na mão, galera. Procura lá. O que significa? Tem resposta breve. Tá? Minimamente para poder questionar. Bom, e aí o achado final e a discussão. Poxa, olha, então realmente a endometriose estaria associada a estresse, níveis maiores de estresse, níveis maiores de endometriose. E além disso, o que a gente tinha nos artigos? Então, como que eu cuido dessas pessoas? E posso fazer propostas a partir daí. E aí, pensando no manuscrito como um todo, ele vai replicar, de uma forma geral que estava resumido, no resumo, por isso chama resumo, tá? E vai aprimorar. Então, veja, no headline, quais foram os termos? Espera, mesh, o que é mesh? Mesh reúne categorias, tá? Então, você tem categorias, você tem combinação de aspas, se é ou, se é e, como você coloca parênteses, tudo isso faz diferença na busca que vocês fazem. Aqui tem um elemento que vai originar a meta-análise. Só que se a gente está pensando sobre o que nós estamos lendo, esse artigo, ou qualquer outra meta-análise que seja adequada, vai ensinar a gente mesmo a procurar nossos artigos. Caramba, eu estou com essa questão na clínica. O que será que tem publicado sobre isso? Se você entender que tem fóruns de combinação, você vai achar resultados melhores para você. E aí vamos tratar de outros processos também aqui na meta-análise, por exemplo, que são coisas que tem que ter. Como os estudos foram selecionados? Quantos vieram? Como é que foi? Quem selecionou? Como que eu tive certeza que não foi um só que acordou e falou eu quero esse, esse e esse? Foram realmente escolhidos e quais critérios? E, de novo, se eu fizer aquela busca, eu vou achar os mesmos, eu tenho que achar aqueles critérios e pegar os mesmos artigos. Como que foram extraídos os dados de cada artigo? Temos algum bias? Temos como acessar a qualidade? O que nós fizemos? E toda a parte da estatística. Então, talvez até mesmo antes de ir no Google, se vocês forem no método e não pularem a parte estatística, talvez ali já esteja falando, não em todos os artigos, mas talvez ali já esteja falando muito daquilo que você precisa efetivamente saber daqueles cálculos, daqueles processos, do significado daquilo tudo, para você saber ler efetivamente o resultado. Vê, o pessoal fez ali uma correlação, então eles compararam um grupo com o outro. Não tem como. Correlação não é comparação de grupo. Correlação, comparação é comparação. Se eu falar e pensar que está comparando, eu posso tomar ideias e ter condutas equivocadas. Tem que pensar. Bom, e ainda se a gente pensar na meta-análise, olha quantos outros pontos tem que ter. Meta-análise da proporção, da proporção, sim. Estresse emocional. Quantas escalas de estresse emocional existem? 350 bilhões. Se eu tenho 300 artigos, vou ter mais escalas. Se eu tenho escalas diferentes, que têm medidas diferentes, uma vai de 1 a 10 e outra vai de 0 a 100, como é que eu comparo? Um vai ter um pezinho assim, outro vai ter um pesão. Então, que correção que eu vou fazer para poder comparar? Então, a gente que usa muita meta-análise para tomar decisões, precisa entender o que foi feito ali. E a meta-análise é isso, é a reunião de tantos outros estudos. Se os estudos usaram parâmetros, unidades diferentes de uma medicação, por exemplo, foi feito a reversão para a mesma unidade, porque o número lá no final, quando você calcula um com o outro, ele está vendo a relação de um com o outro. Se o número é grandão, o outro é pequenininho, vai ser grandão e pequenininho. Ele não sabe que a unidade é diferente. Você tem que fazer o cálculo. Você não, o autor. Há negócios da heterogeneidade. O que é a meta-regressão? Com outros grupos dentro, o que pode acontecer.
quais são as sínteses de evidência. Então, olha, todo esse cálculo que eu fiz estão vindo daqui. Esses são os dados que eu coletei e está aqui para você ver. Foram esses os dados que eu coletei. Se você quiser saber de estudo, é estudo. Quem falou que está aqui para você. Esse é o clássico que a gente vê de seleção. Então, tem toda a entrada. Quantos vieram em cada um, quantos artigos foram selecionados, as duplicadas, lidos os artigos, os resumos, os títulos, o que não tinha sentido, porque mesmo assim vem coisas sem sentido, quantos artigos totais foram lidos, verificados, quem foi excluído por quê, quantos artigos efetivamente então foram incluídos, e aí, o que nós tivemos ainda de outros acessos, de livros, de estresse, de medidas e por aí afora. Então, quando eu olho para essa saída, eu tenho que pensar em tudo o resto. Então, peraí, esse negócio está mais para cá, então significa que tem mais... não, mas está mais para lá, né? Então tem efeito. Efeito do quê? Primeiro que não está comparando um grupo com o outro, certo? Prevalência. Eu estou falando que em todos os estudos, o que eu achei é que 66, se eu usar o modelo fixo, ou 68, se eu usar o modelo randômico, por cento dessa população que eles estudaram tinha nível alto de estresse. Então, não estou comparando um grupo com o outro, estou falando de prevalência. Poxa, mas sua heterogeneidade é super alta. É realmente alta. Por quê? Porque nós partimos de escalas diferentes. Precisamos fazer todas as correções de pontuação, mas ainda são escalas diferentes. Então, isto é justificado pela estrutura da meta-análise de observação. Mas se for uma meta-análise de comparação, dependendo de como o autor explicar ou não explicar, você mata a meta-análise. Ou pode ter uma outra. Esse sim, mas cadê o parâmetro? O que é? 41%? Mas 41% com relação ao quê? De novo, a gente está falando de parâmetro. E aí que sim, você dividir. Então, endometriose menos, endometriose 2, endometriose 3, 4, estresse adequado, estresse aumentado. Então, estresse aumentado com endometriose aumentada e leva a curva mais para lá. Então, sim, existe relação. Estadiamento maior de endometriose também com estresse. Qual é a causa? É a endometriose que causa estresse ou o estresse que causa endometriose? Não falei de causa. Nem posso, são estudos observacionais. Deveria fazer uma meta-análise, nesse caso, de estudos longitudinais. Observacional não me dá causa. Me dá uma relação. Posso pensar na relação. Talvez seja interessante, então, além de tratar a endometriose, tratar também o aspecto emocional. Gente, posso continuar brincando. E aí, desses estudos todos, quais são mais condizentes? Tem um grupo que se aproxima e o outro grupo que está em outro lugar? Olha, grande parte dos estudos são juntos. Alguns estudos diferem de forma importante. Por que eles diferem de forma importante? Será que tem um N muito maior ou muito menor com relação aos outros? Será que foi um outro tipo de desenho que pode vir a atrapalhar a análise final? Ou não? Quanto mais os autores fornecem informações para vocês, mais vocês são capazes de averiguar a seriedade do trabalho e confiar. Então você publicou aqui a verdade, você falou que não tinha... Não, gente. Com base nesses artigos, tivemos esses achados e publicamos isso. O que não significa que seja efetivamente isso. Obrigado. Ou então também como que eles se distribuem em todos os estudos. Se eu tiver um ponto de corte, veja, se eu for direto no gráfico, eu não vou entender. Então, qual era o método? Como que o estudo explica cada um? O que está acontecendo? Tá? Por que a gente tem um outro? Tem questão de projeção. Esse aqui, a gente consegue fazer uma projeção
de quantos estudos possíveis talvez a gente não tenha encontrado. Então, um grupo com endometriose alta e estresse alto, parece que pela projeção nós encontramos todos que tinham na literatura. No outro, talvez a gente alguma coisinha tenha perdido, mas a maior parte parece estar lá. Então, quantas coisas dá para fazer para aprofundar e melhorar o processo científico de acesso? E aí, retomando o que a gente falava inicialmente, tudo isso para quê? De novo, nós somos profissionais. Como profissionais, nós representamos a nossa ciência. Então, nós temos que usar e ter acesso ao conhecimento técnico-científico. Conhecimento técnico-científico é só através das publicações acadêmicas, do meio acadêmico. Ainda que você não escolha ser acadêmico, não tem problema, o acesso é para todos. Você escolheu fazer parte de uma ciência determinada. Tá? Então, os conhecimentos estão nas publicações, são abertos, são livres, vocês conseguem acessar de maior forma dentro de uma universidade. Opa, caramba, vocês estão dentro de uma universidade, então vocês já têm acesso limitado. Quando não tem acesso, depois conversa com os universitários, para a gente ter outro tipo de acesso. Tá? Precisam, então, olhar para a revista, por melhor que ela seja, tem que entender por que era melhor, por que seria pior, por que é adequada ou não, o que está ali por trás. Toda revista pode ser falível, não é por estar publicado na Nature, que não vai ter retratação, tem retratação desde na Nature. Tá? Tem que considerar o artigo. De quem é, de qual grupo, como foi construído, que informações que dá. Tá? Preciso entender efetivamente o que aquele artigo propõe. Se realmente ele responde à minha dúvida que levou a procurá-lo, e se ele responde efetivamente o que ele se propôs a responder. Tá? Discutir com a própria leitura, com a própria literatura. Então, esse posicionamento que vocês veem, então, de novo, o Médici, o Fábio, o Inácio, o Caio, chega aqui, que fala, que aponta, que discute, isso é um posicionamento necessário quando você está sozinho, lendo o teu artigo. Bom, efetivamente é essa a mensagem, como eu falei, não faz sentido eu ensinar para vocês, olha, vamos ler então português, ou inglês, ou a língua que seja. Vocês sabem ler. Então, um posicionamento que vai levar a vocês a uma autonomia constante, maior, de leitura e de uso efetivo do conhecimento científico que está disponível a todos vocês. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Vitor, você está apertado no tempo, né? 2 minutos. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem né, nós vivemos um momento que eu acho que é meio singular, porque da mesma forma que no Brasil tem muita faculdade de medicina que talvez não devesse estar de pé, no meio científico a gente tem muita revista que talvez não devesse existir, né? Então a gente tem uma época que a gente caminha para conhecimentos cada vez mais rasos, né? Como você falou, as pessoas querem ler o resumo e não querem ler o artigo. E eu acho que isso favorece ter muita revista que não tem base, não tem critério para publicar, né? E a gente vê isso fácil pela quantidade de e-mail que a gente recebe pedindo artigo. Né? É ridículo, minha caixa de coisa, a quantidade de revista que implora artigo para você. Então, eu acho que a gente vive um momento de uma relação bem difícil de estabelecer o que é uma ciência de boa qualidade, porque não é tão simples interpretar a metodologia científica de um artigo. Ou para quem entende bastante, mas poucos entendem bastante. Então, vivemos um momento que eu acho que é complexo. Dentro disso, você acha que a inteligência artificial ela é uma coisa que pode ajudar a fazer uma triagem do que é bom e do que é ruim? Tendo em vista, você entendeu a minha pergunta? Desde que você alimente, a inteligência artificial depende de ser alimentada com bons algoritmos.
mas se você fizer assim, talvez facilite muito. Veja, aqui eu passei alguns parâmetros. Então, vou olhar de quem é a casa, vou procurar sobre financiamento, vou procurar sobre o fator de impacto, vou procurar autoexplicação do texto. Então, nós temos elementos concretos que eu posso falar para a inteligência artificial. Olha isso para mim e classifica, então, essa gama de artigos. Hoje a inteligência consegue ler o artigo e fazer essas identificações de possível consumo. A inteligência artificial, se for bem usada, nossa, leva para outro lugar. Aí entra em saber utilizá-la de forma positiva. Sem dúvida. Agora, é realmente uma dificuldade muito maior. E aí, ainda sem inteligência, nós mesmo, é aquela postura constante, né, de pegar, ainda que não saiba profundamente o que ele mexe, mas minimamente desconfiar e conversar com aquilo. Porque aí a gente começa a mexer. Obrigado, Heitor. Bom, qualquer coisa, Você tem que até. qualquer coisa, eu não coloquei meu e-mail, mas Deveria. é muito deveria. É muito difícil, victor.zaia, seu @gmail.com, @fmabc.br, victor.zaia. 10 letras, Heitor. Bom, na realidade, a ideia da gente colocar isso aqui, né, esse tema, é a ideia de que a gente tem que ter minimamente a noção daquilo que a gente está lendo. Né? Eu, por exemplo, tenho grandes dificuldades com matemática, então, obviamente, a estatística não é o meu forte. Né? E eu vou buscar outras questões quando eu estou lendo. Né? Eu começo pelos fatores de inclusão e exclusão. Não quando é meta-análise, essas coisas aí é outra história, mas também fatores de inclusão e exclusão são sempre um bom parâmetro para você tentar entender o que a pessoa está querendo. Né? Porque às vezes ela está falando uma coisa no artigo, mas quando você vai olhar no objetivo e quando você vai olhar os fatores de inclusão e exclusão, eles não se encaixam adequadamente. Então, eu gosto muito de ver os fatores de inclusão quando eu estou analisando um artigo. Então, eu acho que a ideia é, tanto do ponto de vista da gente estudar, quanto do ponto de vista daquilo que a gente quer eventualmente publicar. Né? Então, acho que é fundamental a gente ter um raciocínio crítico quando a gente está lendo um artigo científico. Tá? Quer dizer, hoje em dia, cada vez mais, ninguém tem mais livro. Né? Faz anos que eu não compro um livro de medicina. Infelizmente, eu adorava nos congressos e nas livrarias para comprar alguma coisa nova. A gente voltava para o excesso de peso. Né? Era tão bom, né? Carregando o livro na mão porque não podia ser. Mas paciência, o mundo mudou. Tem hoje inteligência artificial, tem um monte de coisa. A gente não compra mais livro. Né? E vira e mexe, a gente recebe os guidelines todos das sociedades com PDF, chega no telefone, então realmente às vezes fica um pouco motivo da gente comprar um livro. Mas paciência, faz parte da evolução do mundo. Alguém tem alguma pergunta sobre esse tema? Já que o Victor não pode continuar, eu posso ajudar a responder. Não? Alguém tem algum caso clínico? Eu acho importante, enquanto ele monta o caso lá, a gente colocar, né, Caio, quando você vai num congresso fora, dificilmente você vai lá e fala e você não vai ser arguído depois, né? Forma filinha de pessoas para te arguir, porque na realidade eles contestam os seus dados, né? Ou você tem que explicar os seus dados. E é uma coisa que é comum fora e raro no Brasil. Raro.
E aqui, porque as pessoas, na realidade, não... Você vai lá e você mostra tabelas e dados, e quem está lendo não entende o que você falou. A verdade é essa. Se não acontece, você não entende. Porque faz parte da natureza do ser humano, principalmente do cientista, contestar. Mas é verdade, isso é raro no Brasil. Você vê, normalmente, ninguém nunca critica, né? Sempre elogia, já começa por aí. Qualquer apresentação, o cara vai lá, pega, a sua apresentação foi brilhante, foi uma desgraça, né? A apresentação foi brilhante, foi tudo perfeito, parabéns. E segundo, eu acho que ninguém, de uma maneira geral, contesta os dados apresentados nos trabalhos, né? É muito raro. E se você tem uma postura crítica, o brasileiro tende a achar que aquela pessoa é antipática, né? Porque ela está fazendo algum tipo de crítica. Então, é um problema. Bom dia a todos. Eu vim trazer um caso que eu discuti, que a gente atendeu com a doutora Mariana, no ambulatório. Então, a primeira paciente é uma mulher cis, de 43 anos, casada há 18 anos, mora em Diadema. Ela teve um aborto espontâneo em 2020. Agora, ela estava há 16 anos já tentando engravidar, e teve esse aborto agora em 2020. Ela tem ciclos regulares de 26, 25 dias, e não tem dispareunia, não tem dismenorreia, só tem só vagina. E ela também tem um fluxo de 3 dias, fala que ela toca uns 4 absorventes ao dia. O homem cis, ou parceiro, tem 41 anos, não tem comorbidades. Ele teve uma sífilis tratada em 2021. Antecedentes. Antecedente cirúrgico. Ela já fez 2 miomectomias. Ela fez em 2012 por laparotomia. Em 2015, ela fez uma videolaparoscopia e também fez cautelização de foco de endometriose. E também fez uma oforoplastia. Em 2015. De exame laboratorial... Ela fez 2 laparoscopias, é isso? Ela fez uma laparotomia e uma laparoscopia. As 2 miomectomias. Miomectomias. A primeira foi em 2012, a segunda em 2015. Em 2015 tratou endometriose. Também junto na mesma cirurgia. Oforoplastia. Isso. Agora de exames. Ela tem um FSH de 65, a antimileriana dela é 0,42, né? Ela tem 43 anos. Ela tem uma glicemia de 102, uma insulina 10 e um Roma de 2,77. E de exame masculino, cardíaco dela é normal, você tem hemocromatose. Hemocromatose não, desculpa, a hipercromia da promoção móvel. Exame masculino, tem um espermograma que fez aqui no DF fértil. Tinha uma concentração de 140 milhões, pós-processamento 23 milhões, com 94% de motilidade progressiva. O resto dos exames também normais. Agora, exame de imagem, está o ponto. Ela tem um útero de 1063, ascúcio de vários nódulos miometriais hipoecogênicos, e ela fez uma estereoscopia diagnóstica em outro serviço, que tinha, agora em maio, tinha umas sinéquias, que é finas e frouxas, em toda a cavidade, conseguiu desfazer as sinéquias, e no laudo está escrito uma sinéquia endurecida no fundo uterino, de 1 centímetro, entre parede anterior e posterior. Só que ela tem uma estereoscopia em 2020 que tinha mioma submucoso. Isso depois da cirurgia. A histeroscopia foi feita depois da cirurgia das miometas que ela teve. Então, ela não fez cirurgia depois disso. E isso em 2020. Então, em 2020 ela não fez cirurgia, em 2023 não tem esse mioma que viu na outra histeroscopia. Alguma é nossa? Não, nenhuma é nossa. Ufa. As duas foram em outro serviço. Dura. Isso, na realidade, assim, existe uma classificação de sinéquias, né?
ela pode ser fibrosa, ela pode ser muscular, ela pode ter um monte de classificação. Mas dura não existe. Tá dando laudo, depois estava assim a descrição. Ele foi lá com a ótica. Ele pode falar Achou pizza, duro. ele pode falar um monte de coisa, mas dura ele não pode. Aí tem uma ressonância, aí vem a ressonância magnética dela. Ela tem um útero pela ressonância de 796, contorno nublado, sinal de radiofrequência endometrial difusamente heterogêneo. Tem múltiplos miomas, alguns vascularizados, intramural anterior e posterior, diversas formações nodulares, submucosas, e a ressonância foi de agora de abril, comprometendo o folheto endometrial anterior e posterior, e varia ali o comprometimento de 0,2 a 5 centímetros, os miomas, né? Ovário normais e tem uma discreta varizes pélvicas. Só tinha um folículo dominante. Agora as fotos da ressonância dela. Aí... Olha ali a sinéquia dura. Então, Bem ali no fundo. é aqui, a gente acha que essa aqui é a sinéquia dura que ele viu. Acho que é essa sinéquia dura. Essa era a sinéquia dura que ele tinha visto. Aí tem... Aqui mediu 1 centímetro. O útero dela é realmente bem volumoso, vai ter a cicatrização umbilical, né? Bonito. Então, mas já é óvulo doado. Mas é sobre um Ela pouso já vem mesmo. 43 anos, é óvulo doação. É sobre um coso. Eu acho que parece que tem um resto de endométrio ali no fim. É possível. Ela está trabalhando com óvulo doado já? Já. Já. E tem embrião? Não, ainda não. Não A fertilizou. gente travou na parte do útero. Porque o Valdemar, que não está aqui para discutir, acha que é inópio, que não tem o que fazer, que é útero de substituição e é isso aí. Comete bem a cavidade aqui. Aí dá para ver que tem. Acabou? Eu tenho mais. É isso. Aí a dúvida que a gente traz é fazer uma miomectomia, pensar, transferir mesmo assim, pensar na substituição. Essa é a dúvida que a gente traz para a reunião. Óbvio que o útero de substituição é uma coisa extremamente cômoda, né? O grande problema é que seria útero de substituição com um óvulo doado, né? O que significa que ela deixa de ter qualquer tipo de participação do ponto de vista psicológico, né? Então, isso é efetivamente um problema. Eu, assim, embora... Volta ao... Mais um. Tá. Embora eu olhe isso e ache que é extremamente difícil a gente recompor esse útero, eu diria que não existe mioma inoperável. Existe uma situação em que existe uma grande possibilidade de a gente fazer 2 ou 3 intervenções. Eu já tive paciente que eu já operei 4, 5 vezes. Teve uma paciente, está grávida. Está grávida. Nós temos várias pacientes. A outra que eu operei 6, 7 vezes, mas eu comecei a operar ela aos 18 anos de idade. 18, operei com 20, com 22, com 25. E aí o médico dela virou e falou para ela, engravida. Ela deu um peguei lá num qualquer e engravidou espontaneamente e depois tirou o útero. Então, assim, voltando, qualquer paciente dessa teria condições cirúrgicas, a gente vai tirando, tira 10 de uma vez, 12 da outra, enfim. Não é um problema. O problema é ela topar esse tipo de coisa, o convênio ter esse tipo de aceitar, né? Ter um convênio decente, quem vai operar, tem todas essas questões. Porque para mim é muito fácil, se eu pegar o paciente, botar no Einstein, fazer, tranquilo. Agora, se for para operar vai ter problema. O médico que fez a estroscopia. É que eu acho O médico falou para Ele vai achar duro. vai achar duro. Então,
Mas uma coisa importante, né, cara, é a gente ver o outro lado da moeda, né? Porque como é que faz um útero substituição no Brasil? Substituição, parentes de primeiro grau. Não. Até quarto grau. Até quarto grau. Tá, isso significa que ela tem que procurar basicamente se tem uma mãe, irmã, prima, tia. Certo? É fácil ter isso disponível para gestar para você? Um filho anterior ainda. Tem que ter filho mesmo. Então, é fácil? É quase impossível. Né? Aí você parte para achar uma pessoa que queira fazer isso sem vínculo financeiro, porque não pode ter vínculo financeiro. Fica mais difícil ainda. Né? Aí sua alternativa, inclusive com o ovo do lado, é gastar alguns 150 mil reais, que é o que o mercado cobra, para você conseguir fazer um útero de substituição no Brasil, ou no mínimo 100 mil dólares fora do Brasil. Então, assim, com certeza a paciente do Ideia Fest está fora desse escopo financeiro. Né? Então, a gente tem que ver quando a gente está oferecendo para o paciente, a não ser que ela tenha alguém da família para gestar, a opção, se ela não tiver essa, talvez não exista para essa paciente financeiramente falando. Então, aí a gente volta a pensar um pouco na questão que o Caio está falando da cirurgia. Porque por mais difícil que seja operar essa paciente, talvez, porque tem todas as questões do convênio que o Renato falou, mas certamente é uma alternativa talvez mais viável do que outra substituição, se ela não tiver um parente disponível. São pouquíssimos cirurgiões que topam fazer essa cirurgia. Gente. A maioria vai falar assim para ela, é estéreo. A maioria vai falar, vou tentar, mas vai virar estéreo. Vai tentar. O que eu tinha pensado, talvez, era Começa primeiro tirar os submucosos. Tirar os submucosos, que esse não vai ter jeito, não tem discussão. Tudo bem que um com útero de 700 e pouco, tirar mais É que também com essa descrição estereoscópica, não dá para a gente saber. Não teria que fazer uma estereoscopia aqui, ver direitinho para fazer um planejamento, se isso é possível. Né? Porque se você olhar aqueles dois biomas maiores aparecendo aqui, ó, sim. Aparentemente os dois são submucosos. Sim. E essas pacientes com Eu essas... vejo pelo menos uns 3 submucosos, aquele fúngico Então, e mais esses dois. E aí você tem que pensar o seguinte, é muito, muito provável que você tenha que fazer no mínimo 2 estereoscopias. E essas pacientes, com essas miomatoses múltiplas, essa que está grávida agora, porque assim, eu duvidei da minha paciente, a gente operou, eu caio 9 vezes, 9. Sendo 2 abertas, eu fiz com o Valdemar. A aberta foram 15 miomas tirados, limpei o útero ficou bonitinho. Em 2 anos ele está assim, pior que esse. É uma miomatose familiar onde a mãe, a avó, a tia, todo mundo tirou o útero com 30 e poucos anos. Eu nunca vi um mioma, né, cara, tão agressivo. E a hora que eu fui colocar o embrião lá agora foi porque a minha vontade era operar ela de novo, mas ela tem 29 anos e 10 cirurgias. E eu coloquei, e ela engravidou, não sei como. Mas o beta está aumentando numa proporção de 70%. Eu não vi saco estacionário. Eu acho que não vai evoluir, porque não tem como nutrir esse embrião. Né? E eu falei para ela, se quiser engravidar, ela não aceita outra substituição. Tem dinheiro para não aceitar. Então, eu vou ter que fazer outra cirurgia para limpar tudo, porque não tem. Só que o problema é que, assim, você opera aqui, o mioma vai aparecer de novo, porque ela tem mutação genética. Então, não é só operar. Enquanto você... Daí tem que ter um planejamento entre operar, bloquear essa paciente. Então, era isso que eu ia falar. Porque a minha cabeça... E assim, informar ela o não está embrião. menopausada. Ela não está menopausada. Mas você vai ter que bloquear o seu mioma no Então, era aí isso. é outra questão Só de que eu queria subcom. bloquear depois de tirar o submucoso. Sim. Porque depois você Sim. bloqueia antes. É isso. Você opera, bloqueia e paralelamente você vai correndo com o embrião. Só que a hora que você desbloqueia para preparar, esses miomas começam a crescer de novo. Não é uma equação fácil. É difícil. Eu acho que se você bloquear, quer dizer, faz a estereoscopia, bloqueia, opera os submucosos,
mantém o bloqueio, vê a evolução. Se regredir bastante, aí você transfere. E paciência, e reza. Tá, então vou propor primeiro o útero de substituição, porque eu preciso fazer isso, que é o correto. Mas como esse E com essa, eu vou ser chato, não sei se o cara vai concordar, mas eu vou ser chato. A gente tem que lembrar que ovo doação dá 30, o número é esse, estatístico, com N gigantesco, né? Com N de mais de 200 mil embriões avaliados. A gente tem 30% de aneuploidia em embrião de ovo doação. Essa paciente não tem tempo para ficar abortando, né? Porque os miomas vão crescendo. Então, assim, se tudo der certo, o embriãozinho que colocar lá dentro tem que ser bom. Ela merece um PGTA. Eu posso conversar com ela. É tudo por questão financeira. Exatamente. Sim, mas aqui... Não, mas posso conversar. Porque não adianta ela passar por um monte de cirurgia e colocar um embrião ruim, né? Não, eu acho que eu vou conversar com ela. Agora, essas pacientes seguramente têm genes alterados aí, né? Porque elas fazem numa velocidade muito grande e reformam tudo muito grande. Se bem que essa já é mais tardia, ela está com 43. Né? Essas duas que a gente está falando, nós estamos falando de pacientes que foram muito jovens, né? Começaram a operar com 18. Eu tenho outra paciente, mas não é nessa velocidade, mas é próximo, na Claudinha. Também vai... De 5 anos. Hã? A dela é uma média de 5 A anos. cada 5 anos a gente opera. Que ela tem um filho já? Não. É uma boa história. Sente e chora, na realidade. Esse é o... Tem mais algum? Gente, alguma coisa? Jéssica, Edi, Elô, Ju, Keila, Mariana, de Moema. A dedetização, só para a gente lembrar todo mundo, para ninguém esquecer. Dia 9 de setembro vai ser feito primeiro em Moema, depois em Santo André. Então, eu pedi fortemente para vocês evitarem agendar procedimento nessa data e principalmente pensar no laboratório, o Ivan está aí para falar melhor